dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 642 e minguando até 648 dias, 17 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isso é importante. Blog diário de 642, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 38, né? Com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 8, certo? Acompanhe tudo que está sendo dito, é muito importante vocês relacionar isso nas suas consciências. E para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para vocês determinar se vocês vai dar seguida ou se vai voltar para ter consciência. Às vezes vocês estão aí na mídia e cai esse vídeo para você, né, aí você não entendendo o que está acontecendo, aí você veja o blog anterior, aí você viu o blog anterior, você interessou, começa Deus do início, o trabalho da evolução do blog diário, lá no início, no número 1, este é o blog de 642, 642 significa que eu fiz 642 vídeos, blogs diários. Acompanhe todos esses 642 blogs diários para você evoluir a sua consciência. Tudo que for dito é de extrema importância. Relacione isso com interesse, com carinho, com respeito, para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito, ok? E deixo na descrição, e da mesma forma, a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 particularidades, com 5 blogs diários, relaciona todos os 5 para você saber como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário, entenda isso. E também relaciono uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus, e por fim, e coloco também a abertura desse subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos, certo? Relaciona tudo isso na sua consciência. E por fim, eu vou relacionar, vou deixar na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esta em específico é a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo uma mediação sobre uma coisa e outra, entendendo que tudo são cosmos, são a energia, aquilo que os corpos estão movimentando dentro da sociedade, podendo ser uma coisa correta, podendo ser uma coisa errada, podendo ser uma coisa correta ideologicamente, mas mesmo sendo uma força da união, levando em consideração de uma forma ideológica para não intervir na vida pessoal das pessoas. Existem várias possibilidades e várias formas de você entender que isso pode ser bom, a mesma intensidade que entendemos que uma coisa pode ser bom e pode ser ruim, ela pode ser bom, e sendo ruim, ela pode ser bom, e sendo bom pode ser ruim. Depende como você está relacionando aquilo que possa estar, representando o corpo positivo, o corpo, a expressão física é uma consciência habitada, limitada sobre o controle de outros corpos, isso vai ficar ruim, mas se você dominar o seu corpo apenas, e vai se tornar um corpo simples, de entendimento simples, você vai se tornar mais real. Existe diversidade de relacionamento e que possa ser certo ou errado, dependendo da forma perceptiva que você tem e que trilha o caminho pela uma expansão da consciência para você relacionar isso de uma forma consciente. Entenda isso. De todas as formas, a expansão da consciência, ela representa os caminhos aonde que nós estamos passando, certo? E pode, igual eu tenho dito, pode ser uma coisa que é negada e positiva, certo? Na cabeça de
de consciência, entendendo a união, né? Existe forma de você entender isso individualmente. Entenda que tudo tem as suas polaridades e as suas polaridades, cada um vai ter as suas formas, positivo ou negativo, dependendo de que você queira relacionar. São várias formas de você relacionar isso dentro da sociedade. Entenda isso. Vamos para a leitura e vamos nos expressar, fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. O ideal de abandonar a esposa pode ser representado de várias formas, mas a principal dela é no tempo em que o Senhor Éden abandona Emanuel, um corpo emocional relativo do tempo real desta profecia, por uma imagem ideológica e criando Jesus do relacionamento social, explicando cada cabeça que se movimenta dentro do planeta Terra, e não por um controle, e sim por uma liberdade expressiva, representando cada cabeça que se move por um bem ou por um mal com as vossas responsabilidades, que explica as divisões de bens com os vossos maus, né? Sendo bem, vai manter estrutura relativa do corpo expressivo na sua própria realidade. Físico, o mal. Sendo bem, vai manter a estrutura relativa do corpo expressivo na sua própria realidade. O corpo físico, o mal vai se dividir. Espera aí, eu acho que caiu uma expressão aqui na hora que eu estava corrigindo que não está dando certo. Vamos tentar aqui. Vamos lá. Sendo o bem, vai manter uma estrutura relativa do corpo expressivo na sua própria relatividade. O mal, agora sim, o mal vai se dividir os cosmos sobre estas estruturas física que esteja parado no tempo, esperando os corpos se conscientizar sobre as vossas realidades em vossos tempos relativos. Isto explica o bem a quem eu sou, sendo eu um corpo simples de entendimento simples, mas não explica quem você é. A contradição de ser um corpo melhor para um e para o outro. E evidentemente que o abandono desta esposa pode representar um corpo emocional relativo a outro corpo, ou pode representar um movimento expressivo de um corpo e que seja emocional, e da mesma forma, para relacionar estes cosmos negados sobre um conceito espiritual e visual destas espiritualidade com evidências expressivas dos fatos e que dizem na expressão cair como morto. Este cair como morto explica o abandono deste corpo emocional, sendo uma consciência habitado para uma consciência desabitado deste corpo emocional, e que se divide as cabeças sobre uma estrutura física e emocional, e uma cabeça física e espiritual, e com uma outra expressão pode explicar sem pôr o pé no chão, explicando que não tem chão e nem a realidade desse corpo emocional. A consciência desabitada desta matéria forma os fatos e a evidência dos fatos, evidentemente, as evidências dos fatos e ideologicamente dos cosmos sobre o conceito real desta matéria. E os fatos e as evidências dos fatos dos cosmos ideológicos destas espiritualidades e representando cada corpo em específico. A evidência do fato vai formar um reino e que seja de Cristo e de Deus, ou por até mesmo por um conceito individual para fugir das guerras frias e podendo representar a ignorância de não
reconhecer o reino em formação, ou por não querer fazer parte deste reino, ambos geram atos consequentes, sendo correto permanecer neutro, assim como um corpo que não queira se realizar nem com um e nem com o outro. Estes fatos evidencias as realidades do fato de cada corpo emocional de uma forma bem pessoal de relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade. Tive uma complexidade aqui, porque parece que surgiu uma expressão ali no meio, então eu tive que parar para consertar. Tudo isso vai para o ar. Eu gosto muito, sabe, de relacionar isso, essas essas dificuldades, sabe, não vou ficar editando o vídeo para que vocês compreendam, tudo é uma forma de conscientização. As pessoas que têm consciência, elas vão aprender de qualquer forma, da forma que vocês queira, ter respeito, ter consideração consigo mesma, entenda isso, certo? É isso que explica quem você é, aquilo que você respeita, né, aquilo que respeita a sua consciência que está evoluindo, e você consegue relacionar isso de uma forma boa, a partir da forma que você se respeita. Vamos lá para a expressão livre, né. O que o contexto começou a dizer? Ó, o ideal de abandonar uma esposa, eu já tenho explicado isso, mas vamos explicar isso. O ideal de abandonar uma esposa, qual que é o ideal? Existe aquela ideia que eu tenho uma consciência habitado, eu levo ela para fora de uma forma consciência, então eu tenho várias formas de me relacionar com esse meu corpo, várias realidades, várias possibilidades de realização com esse corpo, certo? Aqui dentro, aqui, se eu estou do lado de cá, eu tenho um corpo preso, uma consciência presa ao meu corpo emocional. Essa consciência presa no meu corpo emocional, ela pode ter o domínio sobre o meu corpo, e isso limita e também flexiona o meu corpo, que é expressivo, e me dando várias possibilidades de eu estar relacionado com esse corpo expressivo que esteja desabitado, e me dando várias possibilidades. Deus, que eu consigo conter a minha emoção, que eu consigo controlar o meu corpo emocional, eu também tenho mais liberdade com o meu relacionamento social e variedade de forma de relacionamento, certo? Essa mesma postura aqui é aonde a esposa fica, um esposo, um corpo emocional fica na direita do seu marido, ela fica direita ao corpo expressivo do seu marido, então ela fica aqui na direita, então tem essa forma de ser uma esposa legítima desse corpo expressivo, um corpo legítimo, uma esposa legítima representando um relacionamento, corpo a corpo, físico, entre um macho e uma fêmea, entenda isso. O ideal de abandonar a esposa pode representar várias formas, né, várias formas. Eu disse, abandonar a esposa pode representar várias formas, mas a mais interessante, presta atenção nisso, mas a principal dela é no tempo em que o Senhor Éden. Eu falei Jesus? Não, não falei Jesus. Eu falei o quê? Éden. Esse corpo, o nome dele verdadeiro é Éden. Esse corpo que celeste de Deus, o nome dele era Éden. Deus criou o homem no Éden, o homem perfeito no Éden. Deus formou o homem perfeito no Éden. Deus criou o homem perfeito no Éden e está formando o homem perfeito no Éden. Está formando todos os perfeitos para esse corpo. Então, aqui, esse corpo celeste, o nome dele é Éden. Não é Jesus, não é Emanuel, não é nada disso. Não é nada disso. Não é Jesus, não é Emanuel, não é nada disso, certo? Entenda isso logo, entenda isso. Qual que é o nome do corpo celeste de Deus? Qual que é o nome que Deus colocou? O Éder. Esse é Éder. Éder, grandioso. Aí você quer ver o paraíso de Deus, é a cachoeira, é a atmosfera, é oxigênio, é sol, é pressão atmosférica, as gravidades, tudo isso aqui é o corpo celeste, tudo isso é Éder, tudo isso aqui é Éder, Éder, entenda isso? Éder. Eu falei Jesus? Não falei Jesus. Falei? Falei Emanuel? Não, falei Emanuel não, certo? Não falei nada disso. Eu falei que qual que é o nome do corpo de Deus? Éden, Éden. Então vamos lá. Mas a principal dela é no tempo em que o Senhor Éden abandona Emanuel. Um corpo emocional, né? Um corpo emocional relacionado
relativo do tempo real desta profecia. Um corpo emocional relativo do tempo desta profecia, por uma imagem ideológica, né? Entenda isso? Nós eh, passando ali, de uma certa forma, um corpo presente, emocional presente, e expandindo para toda essa grandiosidade de Deus, entende? Então, você vê que tem uma passagem nesse corpo, né, que Emanuel estava ali, né, fazendo essa relatividade, teve uma passagem, mas o corpo verdadeiro, que é a grandiosidade de Deus, que faz uma simulação com Emanuel. O corpo, Emanuel é corpo emocional, de um corpo simples, de entendimento simples, o corpo de Deus ele é o corpo celeste, ele é a grandiosidade de tudo, entende? Então faz esse paralelo, quase as mesmas coisas. Você entendeu que Manuel e Éden é quase as mesmas coisas? Jesus é do relacionamento social, né, e a cabeça de um corpo de Emanuel, por exemplo, a cabeça de Emanuel, de um corpo simples de entendimento, são quase as mesmas coisas, mas vai existir, as particularidades deles, entenda isso. Mas o principal dele é vamos voltar desde o início. O ideal de abandonar uma esposa pode representar as várias formas, mas a principal dela é no tempo em que o Senhor abandona Emanuel. Abandona Emanuel. Esse Éden aqui é a mesma postura de Jesus, ok? Mas Éden, o nome verdadeiro do corpo celeste de Deus é Éden. O Senhor Éden abandona Emanuel, um corpo emocional relativo no tempo real desta profecia, por uma imagem ideológica. Uma imagem ideológica. Você vê que Emanuel se tornou uma imagem ideológica. Lê o livro de Daniel, nós vamos ver Nabucodonosor, né? E a batalha ali sobre desvendar os mistérios sobre aquelas e corrupção, né, que uma imagem, né, muito explicativa. A Bíblia significativa, ela tem as suas formas de compreender tudo, entenda isso. Se você estiver acompanhando esse blog diário, você está entendendo. Um corpo emocional relativo do tempo real desta profecia por uma imagem teológica e criando o Jesus do relacionamento social. Jesus do relacionamento social vai representar a cabeça de um corpo simples, de entendimento simples. Jesus do relacionamento social não é nada mais, nada menos do que João. João, né, a cabeça de um corpo simples, de entendimento simples. Hoje ele vem representando a matéria Pedro, um corpo simples de entendimento simples, vem representando a matéria Pedro, né, uma consciência de um corpo simples de entendimento simples e uma cabeça de João. Eles estão divididos nessas ideias. Estando eles num espaço de corpo, entenda isso. Existe blog para entender isso, ok? Se você estiver acompanhando, vocês não têm dúvida que está sendo expressado aqui, ok? Por uma imagem ideológica, criando o Jesus do relacionamento social, explicando cada cabeça que se movimenta dentro do planeta Terra, certo? Explicando cada um. Jesus, o jesuíta vai explicar cada cabeça que esteja movimentando dentro da sociedade, e o Senhor Éder vai explicar aquilo que sempre é, aquilo que sempre foi, aquilo que o corpo celeste de Deus. Entenda isso. E não por um controle, né? Quando eu falei explicando cada cabeça que se movimenta dentro do planeta Terra e não por um controle. As pessoas falam de controle, de matrix, certo? Existe a matrix, as formas ideológicas e formas e forma emocionais, explicando os dois grupos, um ato consciente e inconsciente, existe, mas isso das consciências não vem uma matrix, ela vem uma liberdade e e uma postura oposta daquelas pessoas que estão se movimentando dentro da sociedade. Se tem oposição, não tem matrix, não tem controle, não tem nada, certo? As pessoas se permitem por si mesmas. Entenda isso. E não por um controle, e sim por uma liberdade expressiva. Por quê? Não por um controle, e sim porque por uma liberdade expressiva, representando cada cabeça que se move por um bem ou por um mal, né? Por um bem ou por um mal. Com as vossas responsabilidades, que explica as divisões de bens com os vossos mal, né? Explica a divisão de bens com os vossos mal. Você tem uma divisão que é sua pelo seu bem, o seu corpo relativo, ele representa o bem, mas aí você tem uma cabeça ruim, tal, sabe?
e vai se manifestando isso dentro da sociedade de uma forma, então vocês ficam divididos, não tem união com o bem, mas sim você fica dividido por aquilo que você acredita ser, né, aquilo que é sua, que você sei lá, qualquer coisa. Aí então vocês ficam divididos. Se eu estou entendendo a mesma coisa que a minha esposa, eu não tenho divisão com ela, eu estou bem com ela, estou harmônico com ela, eu estou, me realizando com ela de todas as formas, certo? Agora se eu estou dividido, ou ela está dividido comigo, então fica divisão de bens, nós chamamos de divisão de bens, é o que é oposto ao outro, aquilo que nós não temos consciência em mim, ela não tem consciência, ela não tem consciência nela, nem ela tem consciência de mim, né, ou eu estou mentindo ou ela está mentindo para mim, qualquer coisa, ok? Entenda isso. Sendo bem, vai manter a estrutura relativa do corpo expressivo na sua própria realidade, né? O mal vai se dividir os cosmos sobre esta estrutura física que esteja parado no tempo, esperando os corpos se conscientizar sobre as vossas realidades em vossos tempos relativos. Você vê que quando nós temos uma imagem, Emanuel, né, essa imagem, essa estrutura da imagem do homem, né, da estrutura da imagem do homem. Quando nós temos essa estrutura, parou o tempo ali, vamos trabalhar a ideologia, as cabeças elas vai se mover, os corpos eles vão se manifestar aquilo que eles entenderam. Não há controle quando vocês têm liberdade. Há controle quando eu imponho a vocês, é quando eu insiro a você um conceito meu, que era só meu, que é individual meu, eu começo a colocar isso na você como correto. Então isso é um controle, certo? Se eu sou o adversário de alguém, já não é mais um controle, eu estou bravo com a pessoa, "Ah, você é chato, cara, tá, tá, tá". Então não tem controle sobre isso, eu estou me expressando do jeito que eu estou, me sentindo, desconfortável na presença da pessoa, entenda isso. Ou, sei lá, qualquer coisa que as pessoas hoje entendam, querem entender isso de diversidade. Isto explica o bem quem eu sou, sendo eu um corpo simples de entendimento simples. Isso explica o bem a quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Isto explica o bem a quem eu sou, um corpo simples, de entendimento simples, mas não explica quem você é. A contradição de ser um corpo melhor para um e para o outro. Você já viu que as pessoas que se acham que são manipuladoras, elas sempre acham melhor. Ela é melhor em tudo. Ela se faz melhor em tudo. Existem pessoas que têm as suas liberdades de expressão e expressa isso de uma forma de conscientização, para dar consciência, e muitas das vezes é até mesmo uma realidade. O que que acontece? Olha só, hoje eu estava no futebol, né, com meu filho, com outras pessoas, né, aí eu estava lá, só para vocês entenderem, aí eu estava lá jogando bola, né, e as pessoas não queria tocar em mim, porque por um motivo ou outro, porque ele fez uma vista assim e tal. "Ah, essa pessoa não joga nada", beleza. Eu entendi que eu não que eu estava sozinho, então eu comecei a fazer o pivô lá na frente, sabe, na frente do gol. Então eu chamava a marcação, aí as pessoas, ela tocava entre elas, eu sabia, já entendi que eles não queriam tocar comigo, aí então eles tocavam entre eles, então eu chamava a marcação, eles achavam que tocavam em mim, não tocavam em mim, mas tocavam no outro, aí o outro ficava livre para fazer o gol, né, chamando a marcação. O problema não era o pivô, eram as pessoas que estão se movimentando do lado, e que aí o meu time começou a ganhar, né, aí dessa forma. Então eu não tinha força, mas tinha uma forma de pensar, aí eu entendi aquela forma, né, o pensamento, ele gera uma consciência, expressiva daquilo que nós estamos, conduzindo àquela situação. Entenda isso. Aí, o que que acontece? Aí eu falei com ele: "Olha, não vou mais fazer o pivô, porque vocês estão roubando a minha glória", né, eu me expressei desse jeito com eles. "Vocês estão,
vocês estão roubando a minha glória, né, de uma certa forma. Mas aí o que que acontece? O que que eu quero dizer com essa expressão? Você vê que é uma consciência, não tenho necessidade de ser aprovado pelo aquilo que eu expresso, pelo aquilo que eu penso, sendo isso correto ou incorreto, eles se viram, sabe? "Ah, esse cara aí é muito convencido, ele é o cara", não quero saber, sabe? As pessoas que ouviu, teve contato com essas coisas, elas se viram para lá, entenda aquilo que elas querem entender, entende? Mas para mim é uma forma de ter aquela ideia relativa, né, de você ter consciência naquilo que você está relacionando, certo? Entenda isso. Ou seja, da mesma forma que eu sou expressivo, eu não tenho dependência de aprovação das pessoas. Se eu não tenho dependência da aprovação das pessoas, eu não preciso ser melhor porque elas querem que eu seja melhor. Eu posso ser melhor do meu jeito, da forma que eu quero ser melhor. Eu não preciso receber manipulação das pessoas dizendo o que eu tenho que fazer. Isso explica muito isso aqui, ó, a contradição de ser um corpo melhor para eh, isto eu me perdi aqui. Mas não explica o que você é. A contradição de ser um corpo melhor para o corpo emocional. Aqui. A contradição de ser um corpo melhor para um e para o outro. Aqui, eu estava me perdendo aqui. Ok. Para um e para o outro. Quando você tem uma ideia de ser melhor, você manipula outros corpos emocionais, você não se realiza com ele, você não fale para ele a verdade, você quer sempre se permitir ser manipulado, né, você está ali e tal, então você usa as palavras certas para emocionalmente, certo? Existe essa forma de você se policiar para você não, relacionar uma coisa emocional, mas você vê que da forma que, a expressão vem, você entende que é uma coisa única, é uma realização pessoal, é uma realização de você, não tem nada a ver com o reino, tem a ver com aquilo que eu sou, aquilo que eu quero me manifestar dentro da sociedade, é uma coisa única, simples, tranquila, eu entendi isso, está tranquilo, não relacionei problema às pessoas, certo? Agora, se elas quiserem ser melhor ou pior, não importa. Aí, mas aí existe aquelas pessoas que se permitam ser manipulado por uma consciência, aquilo que os outros pensam que é certo. Essa sociedade hoje, ela é muito injusta, né? Ela é muito injusta. Às vezes ela não merece os nossos carinho, nosso respeito, porque ela se relaciona tudo de uma forma, eh, sei lá, ela faz as coisas tudo errado e entra e acha que é certo, não tem aquela ideia de você ser humilde. O que que eu quero que você entende mais? Olha só, o futebol ele é muito simples quando você entende que você joga pelo grupo, né, que joga pelo grupo, é uma coisa tranquila e tal, né, ainda mais na peladinha que as pessoas falam, cada um faz aquilo que entenda que é melhor, então vai gerando essa complexidade. Aí é uma forma boa para você ter consciência, observar as coisas, como elas se movimentam dentro da sociedade, se é correto, se não é correto, entenda isso. E evidentemente que o abandono desta esposa pode representar o corpo emocional relativo a outro corpo, ou pode representar um movimento expressivo, ou pode representar um movimento expressivo de um corpo que seja emocional, e da mesma forma, para relacionar estes cosmos negado sobre um conceito espiritual e visual desta espiritualidade com as evidências expressivas dos fatos, entenda? Muito bom, não é? E que se dizem na expressão, né, cair como morto, né? Você viu que é muito interessante tudo que foi dito? Olha, vamos voltar Deus lá em cima. Evidentemente que o abandono dessa esposa, depois que você abandona a esposa, que você está no mesmo espaço, você movimentou para fora, você ficou no corpo expressivo, você não está relacionando mais esse corpo emocional, você está sendo expressivo apenas, você não tem contato, você não importa com aquilo que as pessoas pensam de você, o que ela deixou de pensar, você não quer ser controlado e nem quer ser manipulado, você fala o que tem que falar, as pessoas doeu, não doeu, sei que tem lá uma coisa sua, você está manifestando aquilo, e certo, você não está levando prejuízo a ninguém, você está trazendo um conceito, você não está ferindo as pessoas, você pode expressar isso de qualquer forma que você quiser, certo? É uma coisa sua, certo? Entenda isso. Evidentemente que o abandono desta esposa pode representar o corpo emocional relativo a outro corpo ou pode representar, né, quando eu falo relativo a outro corpo seria, representar macho e fêmea, né, certo?
ou pode representar um movimento expressivo de um corpo que seja emocional. E da mesma forma, o corpo expressivo, o corpo emocional, o corpo expressivo, já tenho explicado isso nos blogs anterior, que o corpo físico é diferente, o corpo expressivo são aquilo que é aquela consciência que movimenta para fora, criando várias formas de realização, ele fica bem no ato manifesto, certo? Ele é uma expressão, é um corpo expressivo, não tem nada de emoção sobre ele, entenda isso. Para relacionar este cosmos negado sobre um conceito espiritual e visual, desta espiritualidade com evidências expressivas dos fatos. E o que dizem na expressão "cair como morto", né? Cair como morto significa que você não importa com aquilo que você é emocionalmente, nem aquilo que os outros é emocionalmente. Você não faz diferença para você, tá, tanto faz, certo? Entenda isso. Não significa que você não vai se realizar, isso significa uma forma de você estar se realizando de uma forma correta, de você ter mais visibilidade, de você ter mais expressões para você relacionar sem se preocupar com aquilo que os outros pensam que é correto. Ah, você tem que fazer esse jogo, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, não importa, não importa, certo? Se a pessoa concorda ou não concorda, eu sou apenas uma expressão, um corpo expressivo, se ele concordou ou não, se ele ficou, intimidado, se não ficou, sei lá, qualquer coisa que as pessoas têm, ela já tem dela mesma, ela que vai mover seu sentimento, certo? O meu corpo é expressivo, ele está livre de qualquer atos emocionais, tanto o meu como também o dele. Cair como morto, este cair como morto explica o abandono deste corpo emocional sendo uma consciência habitado para uma consciência desabitada, né, deste corpo emocional, né. A consciência desabitada representa o corpo expressivo, e que se divide as cabeças sobre uma estrutura física e emocional, e uma cabeça física e espiritual, e com outra expressão pode explicar sem pôr o pé no chão, né, explicando que não tem chão e nem realidade deste corpo emocional. Quando você explica que não tem corpo, pé no chão, significa que você não está se importando com a forma de você se realizar. Você está livre, se realiza de qualquer forma. Você está livre, você não está aqui preso aqui dentro do seu corpo emocional, esperando as pessoas te manipular e você se permitindo manipular e manipulando os outros, não. Eu também manipulando. Você está desse lado aqui manipulando, ah, você tem que jogar desse jeito, tem que fazer aquilo, blá 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 blá, blá. Só complicando as coisas, certo? Não significa que você não tem que dar uma dica, que você tem que orientar o seu time, orientar a sua equipe a ser mais unida, fazer isso, tal, tal, mas de uma forma sem estresse emocional, sabe? Tranquilo, certo? Mas aí quando você vai fazer sem estresse emocional, você fica aqui, ó, no corpo expressivo. Qualquer coisa que você faz é para que acrescentar alguma coisa que você queira, sei lá, entenda. A consciência desabitada desta matéria forma os fatos e as evidências dos fatos ideológicos dos cosmos sobre os conceito real desta matéria, pode ser um conceito real desta matéria, né? O conceito ideal dessa matéria são aquelas realizações pessoais que nós criamos para nos realizar naquele momento, naquele tempo relativo ao qual nós estamos relacionando determinadas coisas, e os fatos e evidências dos fatos, dos conceitos ideológicos desta espiritualidade. Quando eu falo desta espiritualidade, ganha outra forma, são aquilo que tudo que nós somos no ato manifesto, daquilo que nós expressamos, nossos corpos expressivos, certo? Os corpos físicos, eles vão ter as suas formas de se expressar, que ela fica aqui de dentro, aqui, dando um conceito emocional, criando ideologia, não tendo liberdade nas suas expressões, os conceitos espirituais, ele já fica com liberdade nas suas expressões, fazendo uma energia com a sociedade, buscando várias formas de relacionar, mas esses físicos, eles ficam dentro dos seus corpos, procurando manipular e sentir a manipulação de outras pessoas, né? Ah, você não importa comigo, ah, você não me ama, relacionando uma carência emocional às pessoas, isso é uma forma negada, entenda isso. Então eles ficam dentro do lado de cá, aí eles vai querer medir a palavra dos outros e também vai medir a palavra dos outros para se realizar com esse corpo emocional, para sentir o seu corpo. Assim como uma mulher sente o seu corpo, eles vão também querer sentir o seu corpo. Ah, você me ofendeu. Ah, você. Às vezes é uma coisa real, sabe? Hoje tem muito disso. Às vezes você dá uma realidade para as pessoas no corpo expressivo, fala uma realidade, eles não aceitam, ele, ah, você me ofendeu, ah, você é convencido demais, ah, não, é corpo expressivo, tá tudo limpo, ó, é tudo renovável, tudo limpo, tranquilo, tô sentindo nada disso, sabe? Tranquilo.
Eu só estou ali com o meu corpo ali, usando meu corpo para me mover, jogar um futebol tranquilo, certo? As pessoas entendeu, não entendeu, é bom, não é, não importa, tá? Tranquilo, tá? Eu tenho minhas formas, independentes de me relacionar com esse meu corpo emocional. É isso que me faz de mim um corpo simples, de entendimento simples, certo? E eu posso relacionar isso, qualquer expressão que eu queira relacionar, que eu quero dar para os outros, para que os outros entendam isso também, tranquilo. As evidências dos fatos ideológicos dos cosmos sobre um conceito real desta matéria, né? E os fatos e evidências dos fatos dos conceitos ideológicos desta espiritualidade representando cada corpo em específico. A evidência do fato vai formar um reino e que seja de Cristo e de Deus, ou por até mesmo por um conceito individual para fugir das guerras frias, podendo representar a ignorância de não reconhecer o reino em formação, ou por não querer fazer parte deste reino. Ambos gera atos consequentes. Sendo correto, é permanecer neutro, assim como um corpo que não queira se realizar nem com um e nem com o outro. Estes fatos evidentes, esses fatos evidenciam as realidades dos fatos de cada corpo emocional de uma forma bem pessoal, sabe? De uma forma bem pessoal, de relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade. Muito interessante. Quando a única coisa que eu quero que vocês entendam em tudo, vamos fazer a leitura correta. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, olha, aqui você está nessa postura aqui, você relacionando daqui para fora, você vai ter uma chance só de realizar com o seu corpo emocional. Quando você vem aqui no corpo expressivo, você ganha diversidade de forma de relacionar com seus com seu corpo expressivo, sem levar crise para você e nem para o outro. Tranquilo, só isso, entendeu? Só isso, simples, certo? Vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito nesses blogs diários, muito interessante. Eu explorei bem, sabe, esses contextos. É muito bom. Vamos lá. O espelhamento vai explicar a forma em que um corpo fêmea avista o macho e a forma em que o macho avista a fêmea, invertendo a visão. Porém, os corpos não invertem, pois estes mesmos vão representar o espaço de cada corpo habitado neste corpo. Sendo a vista pode dar o sentido do corpo expressivo com a vista inversa, mas não pode movimentar a matéria nem de um e nem do outro. Mas não pode movimentar a matéria de outro corpo inverso na sua realidade, sendo cada consciência tem que se permitir o seu corpo um para o outro por atos emotivos destas relações. As relatividades destas emoções vão estar no corpo expressivo e não na vista que esteja inverso. Isto explica que cada corpo tem a sua realidade e cada realidade um sentido, cada sentido uma forma de magnetismo. Que se permita esta matéria se movimentar de acordo com o que estivera relacionando no tempo relativo de vossos corpos. Para ficar claro, vamos para o exemplo. O marido vai canalizar esta expressão positiva desta esposa, entendendo que ela não terá a espécie física des, des, desta esposa. Ele não terá, né? Vamos voltar de novo aqui. O marido vai canalizar esta expressão positiva desta esposa, entendendo que ele não terá a espécie física desta esposa, e sim uma consciência espelhada deste corpo positivo, sendo isto que forma todas as ideologias igualmente. A percepção deste movimento é raro, mesmo porque o corpo expressivo é sentido
para uma consciência habitada. E a expressão deste corpo pode se inverter entre eles por um sentido espelhado, sendo isto a base de um relacionamento conjugal quando conhecemos as vossas particularidades. Quando há percepção, tudo isto se faz coisas comum para um corpo e o outro, porém, e com a falta do conhecimento, eles pregam discórdia entre eles e as dúvidas por estas percepções, e sendo comum passa a ser incomum, por falta de percepção desta relação, sendo isto o bastante para confundir um corpo e outro dentro do planeta Terra. Sendo marido, é comum que ele negue a expressão de outra mulher para endeusar a sua esposa, sendo a mulher negue a expressão do seu marido para endeusar outro marido. E com estes ideais, eles não terão domínio sobre as vossas expressões para se fazer melhor ou pior por esta expressão visual da espiritualidade do sexo. Embora a consciência habitada represente um corpo positivo, sendo esta mesma consciência vai deixar de ser positivo e quando for espelhado de outro corpo, sendo o ato transitório relatos os magnéticos negativo até que um possa estar à posta do outro, sendo a esposa assume a positividade de seu corpo e o marido a negatividade de seu corpo. Esta negatividade relaciona o espelhamento do marido que fica relacionando o corpo positivo de sua esposa. A consciência habitada relata a consciência habitada relata a realidade de ambas consciências. Ambas consciências relatam a realidade de ambos corpos. Para isto dar certo, os corpos ele tem que se dividir em realidades e expressivas destas realidades, sendo a realidade relata o corpo físico. E para a relação desta realidade, relacionamos apenas o corpo expressivo, e podendo representar quaisquer coisa no tempo relativo destas expressões. Sendo a consciência habitada, vai representar a realidade da esposa, sendo esta o corpo físico, e a consciência deshabitada vai representar o corpo expressivo do marido, sendo o marido ele vai representar um campo magnético destas expressões, para que este campo seja a realidade da esposa, para que a expressão da esposa esteja no campo magnético do marido, relatando uma força expressiva compartilhada. Estas são os magnetismos das relações conjugais e que relata as expressões magnéticas dos cosmos conjugal em um campo magnético formado por uma fenda expressiva dos corpos e que se adapta a sentido único, de compreensão única, podendo ser justo por um e justificado por outro. Sendo injusto por um, vai ser desprezado por outro. Sendo os cosmos, eles são causas e efeitos dessas energias, podendo mudar de acordo com tradições familiares, cultura religiosa ou até mesmo com os vossos comportamentos indevidos dessas matérias que estejam se movimentando no tempo. Os corpos de Cristo vão estar divididos em dois grupos dentro da relatividade social, de forma que um se volta para o outro, assim como um marido se volta para a sua esposa para amar e relacionar esta esposa de acordo com a necessidade relativa desta relação. O primeiro grupo vão representar os corpos positivos. Esses corpos são são aquelas consciências habitadas e que relacionam uma dependência a outro corpo. Segundo grupo vão ser representados por corpos negativos. Estes corpos vão ser representados pelas consciências que estiveram desabitados destes corpos positivos, sendo estes as cabeças de Cristo, sendo o Cristo vai representar a atmosfera dos cosmos, tudo que for bom e ruim destes corpos expressivos, sendo a atmosfera da pressão vai representar um eletromagnético limpo e que forma com a pressão atmosférica do corpo celeste, sendo isto importante
o conhecimento desta particularidade para que possamos conhecer que a atmosfera dos cosmos são produzidos por corpos em movimentos e a atmosfera do corpo celeste é produzido pela fusão do átomo de Deus com a mecânica do corpo celeste, sendo a atmosfera dos cosmos, vai representar quaisquer coisas dentro da sociedade. Estas cabeças vão se dividir entre dois ideais. Primeiro ideal explica o ato pessoal, e que se volte para a sua esposa para formar família com a sua esposa, relacionando um ambiente bom no tempo desta relação. Segundo ideal, ele vai abandonar esta esposa, com outras palavras, a cabeça vai desgrudar da matéria por causa de um reino que que pertence a Cristo, com o juiz de Deus, sendo o Cristo representa a uniões das cabeças, sendo esposa, filhos, maridos, independentemente das línguas, independentemente da cultura, independentemente da sociedade, independentemente de um planeta que esteja se movimentando ideologicamente sobre este conceito de ser algo dentro deste planeta e que pertence a um só governo e a um só entendimento sobre este que é o governo de todos que se movimentam dentro do planeta Terra. O ideal de abandonar a esposa pode representar várias formas, mas o principal dela é no tempo em que o Senhor Ed abandona Emanuel, um corpo emocional relativo do tempo real desta profecia por uma imagem ideológica e criando Jesus do relacionamento social, explicando cada cabeça que se movimenta dentro do planeta Terra. E não por um controle, e sim por uma liberdade expressiva, representando cada cabeças que se move por um bem ou por um mal, com as vossas responsabilidades e que explica as divisões de bens com os vossos maus. Sendo o bem vai manter a estrutura relativa do corpo expressivo na sua própria realidade, o mal vai se dividir os cosmos sobre esta estrutura física que esteja parado no tempo, esperando os corpos se conscientizar sobre as vossas realidades em vossos tempos relativos. Isto explica o bem que eu sou, um corpo simples de entendimento simples, mas não explica quem você é, a contradição de ser um corpo melhor para um e para o outro. Evidentemente que o abandono desta esposa pode representar o corpo emocional relativo e outro corpo, ou pode representar um movimento expressivo de um corpo que seja emocional e da mesma forma, para relacionar estes cosmos negados sobre um conceito espiritual e visual destas espiritualidade com evidências expressivas dos fatos, e que se dizem na expressão cair como morto. Este cair como morto explica o abandono deste corpo emocional, sendo uma consciência habitado para uma consciência desabitada deste corpo emocional, e que dividem as cabeças sobre uma estrutura física e emocional e uma cabeça física e espiritual, e com outra expressão pode explicar sem pôr o pé no chão, quem explicando que não tem chão e nem realidade deste corpo emocional. A consciência desabitada desta matéria forma os fatos e as evidências dos fatos ideológicos desses cosmos sobre um conceito real desta matéria. E os fatos e evidências dos fatos dos conceitos ideológicos desta espiritualidade, representando cada corpo em específico. A evidência do fato vai formar um reino e que seja de Cristo e de Deus, ou até mesmo por um conceito individual para fugir das guerras frias e podendo representar a ignorância de não reconhecer o reino em formação, ou por não querer fazer parte deste reino, ambos gera atos consequentes. Sendo correto é permanecer neutro, assim como um corpo que não queira se realizar nem com um e nem com o outro. Estes fatos
evidencias a realidade do fato de cada corpo emocional de uma forma bem pessoal, de relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade. Muito bem, né. Obrigado pela força, a força é sua, só relaciona isso nas suas consciências se você estiver ciência de tudo que está sendo dito, senão, não tenha necessidade de fazer nada, certo? Da mesma forma que você não se sente necessidade de relacionar isso na sua consciência, eu também não tenho necessidade de que você aprove este vídeo por nada, entenda? Se vocês não entendeu, tudo bem, só desliga o vídeo, tranquilo, tá? Segue os seus caminhos, tá tudo certo, ok? Esses são a leitura essas são a esse blog diário é a leitura corrida, eu vou colocar nos 4 últimos blogs, né, nos 4 últimos blogs, relacionando isso para que vocês tenham a praticidade de relacionar isso dentro da descrição do vídeo, vou colocar isso na descrição, vou colocar esse blog diário na descrição do vídeo para ficar prático, para vocês entender tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu sempre relaciono dessa forma, é muito prático, é muita conscientização, muita forma de conscientizar, certo? É muito expressivo, muito explicativo isso, certo? Quando você queira saber o que fora dito nos 4 últimos blogs, às vezes você não: "Ah, esse cara é muito herético, eu vou ver só essa parte aqui". Procura entender o que fora dito nos 4 últimos blogs, quem sabe você se desperta para ouvir mais dessa voz, para entender mais sobre este blog diário, para relacionar mais isso na sua consciência, certo? Eh É importante que vocês, tenham consciência nisso, naquilo que vocês manifestam, para que tudo seja uma forma consciente para que você expresse isso, para que você manifeste isso como que for bom no seu entendimento, com a sua consciência, entenda isso, é importante. Agora se você não entendeu: "Ah, esse cara é muito herético", tudo bem, desliga o vídeo, só isso, tranquilo, ok? Obrigado pela força, a força é sua, se inscreva nesse canal só se você estiver consciência. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.